Esse vídeo já vai começar. Sente-se confortavelmente para ter o melhor aproveitamento e aprendizagem desta lei e assista até o final. Para aprender direito ou passar em um concurso público, é imprescindível ler a letra da lei. 70% das questões de concurso são simplesmente a letra da lei. Eu sou o Sandro Gonçalves, criador do método Super Leitura Dinâmica, onde você pode aprender como ler 50 livros por ano. Se quiser saber mais, clique no card deste vídeo ou no link da descrição. Comenta aqui embaixo quais os vídeos que você gostaria que eu fizesse para ajudá-lo a estudar. Compartilhe com seus amigos que estão estudando, inscreva-se no canal e clique no sininho, assim eu te aviso a cada novo vídeo. Bom, Código de Trânsito Brasileiro, Lei número 9.503. Está atualizado até hoje, sexta-feira, 13 de setembro de 2019. Então, nesse momento, que vai ser a postagem do vídeo vai ser entre hoje e amanhã, está atualizado no site do planalto.gov. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link do Planalto, caso você queira ver alguma nova atualização. Lei 9.503 institui o Código de Trânsito Brasileiro. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Capítulo 1. Disposições preliminares. O artigo 1º. O trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional abertas à circulação rege-se por este Código. Parágrafo 1º. Considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento, operação de carga ou descarga. Parágrafo 2º. O trânsito em condições seguras é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, a estes cabendo no âmbito das respectivas competências adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito. Parágrafo 3º. Os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito respondem no âmbito das respectivas competências objetivamente por danos causados aos cidadãos em virtude de ação, omissão ou erro na execução e manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o exercício do direito do trânsito seguro. Parágrafo 5º. Os órgãos e entidades de trânsito pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito darão prioridade em suas ações à defesa da vida, nela incluída a preservação da saúde e do meio ambiente. Artigo 2º. São vias terrestres, urbanas e rurais as ruas, as avenidas, os logradouros, os caminhos, as passagens, as estradas e as rodovias que terão seu uso regulamentado pelo órgão ou entidade, com circunscrição sobre elas, de acordo com as peculiaridades locais e as circunstâncias especiais. Parágrafo único. Para os efeitos deste Código, são consideradas vias terrestres as praias abertas à circulação pública, as vias internas pertencentes aos condomínios constituídos por unidades autônomas e as vias e áreas de estacionamento de estabelecimentos privados de uso coletivo. Artigo 3º. As disposições deste Código são aplicáveis a qualquer veículo, bem como aos proprietários, condutores dos veículos nacionais ou estrangeiros, e às pessoas nele expressamente mencionadas. Artigo 4º. Os conceitos e definições estabelecidos para os efeitos deste Código são os constantes do anexo 1. Capítulo 2. Do Sistema Nacional de Trânsito. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 5º. O Sistema Nacional de Trânsito é o conjunto de órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios que tem por finalidade o exercício das atividades de planejamento, administração, normatização, pesquisa, registro e licenciamento de veículos, formação, habilitação e reciclagem de condutores, educação, engenharia, operação do sistema viário, policiamento, fiscalização, julgamento de infrações e de recursos e aplicação de penalidades.
Artigo 6º. São objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito. Inciso 1. Estabelecer diretrizes da Política Nacional de Trânsito, com vistas à segurança, à fluidez, ao conforto, à defesa ambiental e à educação para o trânsito, e fiscalizar seu cumprimento. Inciso 2. Fixar, mediante normas e procedimentos, a padronização dos critérios técnicos, financeiros e administrativos para a execução das atividades de trânsito. Inciso 3º. Estabelecer a sistemática de fluxos permanentes de informações entre os seus diversos órgãos e entidades, a fim de facilitar o processo decisório e a integração do sistema. Seção 2. Da composição e da competência do Sistema Nacional de Trânsito. Artigo 7º. Compõem o Sistema Nacional de Trânsito os seguintes órgãos e entidades. Inciso 1. O Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, coordenador do sistema e órgão máximo normativo e consultivo. Inciso 2. Os Conselhos Estaduais de Trânsito, CETRAN, e o Conselho de Trânsito do Distrito Federal, CONTRANDIF, órgãos normativos, consultivos e coordenadores. Inciso 3. Os órgãos e entidades executivos de trânsito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Inciso 4. Os órgãos e entidades executivos rodoviárias da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Inciso 5. A Polícia Rodoviária Federal. Inciso 6. As polícias militares dos Estados e do Distrito Federal. Inciso 7. As juntas administrativas de recursos de infrações de ARI. Artigo 7A. A autoridade portuária ou entidade concessionária do porto organizado poderá celebrar convênios com os órgãos previstos no artigo 7º, com a interveniência dos municípios e estados, juridicamente interessados, para o fim específico de facilitar a atuação por descumprimento da legislação de trânsito. Parágrafo 1º. O convênio valerá para todas a área física do porto organizado, inclusive nas áreas dos terminais alfandegados, nas estações de transbordo, nas instalações portuárias públicas de pequeno porte e nos respectivos estacionamentos ou vias de trânsito internas. Artigo 8º. Os Estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão os respectivos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários, estabelecendo os limites circunscricionais de suas atuações. Artigo 9º. O Presidente da República designará o Ministério ou órgão da Presidência responsável pela coordenação máxima do Sistema Nacional de Trânsito, ao qual estará vinculado o CONTRAN e subordinado ao órgão máximo executivo de trânsito da União. Artigo 10. O Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, com sede no Distrito Federal e presidido pelo dirigente do órgão máximo executivo de trânsito da União, tem a seguinte composição. Inciso 3º. Um representante do Ministério da Ciência e Tecnologia. 4º. Um representante do Ministério da Educação e do Desporto. 5º. Um representante do Ministério do Exército. 6º. Um representante do Ministério do Meio Ambiente e da Amazônia Legal. 7º. Um representante do Ministério dos Transportes. Inciso 20. Um representante do Ministério ou órgão coordenador máximo do Sistema Nacional de Trânsito. 22. Um representante do Ministério da Saúde. 23. Um representante do Ministério da Justiça. 24. Um representante do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. 25. Um representante da Agência Nacional de Transportes Terrestres. Artigo 12. Compete ao CONTRAN. Inciso 1. Estabelecer as normas regulamentares referidas neste Código e as diretrizes da Política Nacional de Trânsito. Inciso 2. Coordenar os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, objetivando a integração de suas atividades. Inciso 4. Criar câmaras temáticas. Inciso 5. Estabelecer seu regimento interno e as diretrizes para o funcionamento dos CENTRAN e CONTRANDIF. Inciso 6. Estabelecer as diretrizes do regimento das JARI. Inciso 7. Zelar pela uniformidade e cumprimento das normas contidas neste Código e nas resoluções complementares. Inciso 8.
estabelecer e normatizar os procedimentos para aplicação das multas por infrações em arrecadação e o repasse dos valores arrecadados. Inciso 9. Responder às consultas que lhe forem formuladas relativas à aplicação da legislação de trânsito. Inciso 10. Normatizar os procedimentos sobre aprendizagem, habilitação, expedição de documentos de condutores e registro e licenciamento de veículos. Inciso 11. Aprovar, complementar ou alterar os dispositivos de sinalização e os dispositivos e equipamentos de trânsito. Inciso 12. Apreciar os recursos interpostos contra as decisões das instâncias inferiores, na forma deste artigo. Inciso 13. Avocar para análise e soluções processos sobre conflitos de competência ou circunscrição, ou, quando necessário, unificar as decisões administrativas. Inciso 14. Dirimir conflitos sobre circunscrição e competência de trânsito no âmbito da União, dos Estados e do Distrito Federal. Inciso 15. Normatizar o processo de formação do candidato à obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, estabelecendo seu conteúdo didático, pedagógico, carga horária, avaliações, exames, execução e fiscalização. Artigo 13. As câmaras temáticas, órgãos técnicos vinculados ao CONTRAN, são integradas por especialistas e têm como objetivo estudar e oferecer sugestões e embasamento técnico sobre assuntos específicos para decisões daquele colegiado. Parágrafo 1º. Cada Câmara é constituída por especialistas, representantes de órgãos e entidades executivos da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos municípios, em igual número pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito, além de especialistas representantes dos diversos segmentos da sociedade relacionados com o trânsito, todos indicados segundo regime específico definido pelo CONTRAN e designados pelo ministro ou dirigente coordenador máximo do Sistema Nacional de Trânsito. Parágrafo 2º. Os segmentos da sociedade relacionados no parágrafo anterior serão representados por pessoa jurídica e devem atender aos requisitos estabelecidos pelo CONTRAN. Parágrafo 3º. Os coordenadores das câmaras temáticas serão eleitos pelos respectivos membros. Artigo 14. Compete aos Conselhos Estaduais de Trânsito, CETRAN, e ao Conselho de Trânsito do Distrito Federal, CONTRANDIF, inciso 1, cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito no âmbito das respectivas atribuições. Inciso 2, elaborar normas no âmbito das respectivas competências. Terceiro, responder às consultas relativas à aplicação da legislação e dos procedimentos normativos de trânsito. Inciso 4, estimular e orientar a execução de campanhas educativas de trânsito. Inciso 5, julgar os recursos interpostos contra decisões. A linha A, das JARES. A linha B, dos órgãos e entidades executivas estaduais, nos casos de inaptidão permanente constatados nos exames de aptidão física, mental e psicológica. Inciso 6. Indicar um representante para compor a comissão examinadora de candidatos portadores de deficiência física, a habilitação para conduzir veículos automotores. Inciso 8. Acompanhar e coordenar as atividades de administração, educação, engenharia, fiscalização, policiamento ostensivo de trânsito, formação de condutores, registro e licenciamento de veículos, articulando os órgãos do sistema no Estado, reportando-se ao CONTRAN. Inciso 9. Dirimir conflitos sobre circunscrição e competência de trânsito no âmbito dos municípios. Inciso 10. Informar ao CONTRAN sobre cumprimento das exigências definidas nos parágrafos 1º e 2º do artigo 333. Inciso 11. Designar, em caso de recursos deferidos e na hipótese de reavaliação dos exames junta especial de saúde para examinar os candidatos à habilitação para conduzir veículos automotores. Parágrafo único. Nos casos previstos no inciso 5, julgados pelo órgão, não cabe recurso na esfera administrativa. Artigo 15. Os presidentes dos CETRAN e do CONTRANDIF são nomeados pelos governadores dos estados e do Distrito Federal,
respectivamente, e deverão ter reconhecida experiência em matéria de trânsito. Parágrafo 1º. Os membros do CETRAN e do CONTRANDIF são nomeados pelos governadores dos estados e do Distrito Federal, respectivamente. Parágrafo 2º. Os membros do CETRAN e do CONTRANDIF deverão ser pessoas de reconhecida experiência em trânsito. Parágrafo 3º. O mandato dos membros do CETRAN e do CONTRANDIF é de 2 anos, admitida a recondução. Artigo 16. Junto a cada órgão ou entidade executiva de trânsito ou rodoviário funcionarão juntas administrativas de recursos de infrações, JARI, órgãos colegiados responsáveis pelo julgamento dos recursos interpostos contra penalidades por eles impostas. Parágrafo único. As JARI têm regimento próprio, observado o disposto no inciso 6 do artigo 12, e apoio administrativo e financeiro do órgão ou entidade junto ao qual funcionem. Artigo 17. Compete às JARI. Inciso 1. Julgar os recursos interpostos pelos infratores. 2. Solicitar aos órgãos e entidades executivas de trânsito e executivos rodoviários informações complementares relativas aos recursos, objetivando uma melhor análise da situação recorrida. Inciso 3º. Examinar aos órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários informações sobre problemas observados nas autuações e apontados em recursos e que se repitam sistematicamente. Artigo 19. Compete ao órgão máximo executivo de trânsito da União. Inciso 1. Cumprir e fazer cumprir a legislação de trânsito e execução das normas e diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN, no âmbito de suas atribuições. Inciso 2. Proceder à supervisão, à coordenação, à correção dos órgãos delegados, ao controle e à fiscalização da execução da Política Nacional de Trânsito e do Programa Nacional de Trânsito. Inciso 3. Articular-se com os órgãos dos sistemas nacionais de trânsito, de transporte e de segurança pública, objetivando o combate à violência no trânsito, promovendo, coordenando e executando o controle de ações para a preservação e ordenamento e da segurança do trânsito. Inciso 4. Apurar, prevenir e reprimir a prática de atos de improbidade contra a fé pública, o patrimônio e a administração pública ou privada referentes à segurança do trânsito. Inciso 5. Supervisionar a implantação de projetos e programas relacionados com engenharia, educação, administração, policiamento e fiscalização do trânsito e outros, visando a uniformidade de procedimento. Inciso 6. Estabelecer procedimentos sobre a aprendizagem e habilitação de condutores de veículos, expedição de documentos de condutores, de registro e de licenciamento de veículos. Inciso 7. Expedir a permissão para dirigir, a Carteira Nacional de Habilitação, os certificados de registro e de licenciamento anual, mediante delegação aos órgãos executivos dos Estados e do Distrito Federal. Inciso 8. Organizar e manter o Registro Nacional de Carteiras de Habilitação, RENACH. Inciso 9. Organizar e manter o Registro de Veículos Automotores, RENAVAM. Inciso 10. Organizar a Estatística Geral de Trânsito do Território Nacional, definindo os dados a serem fornecidos pelos demais órgãos e promover sua divulgação. Inciso 11. Estabelecer modelo padrão de coleta de informações sobre as ocorrências de acidentes de trânsito e as estatísticas do trânsito. Inciso 12. Administrar fundo de âmbito nacional destinado à segurança e à educação de trânsito. Inciso 13. Coordenar a administração do registro das infrações de trânsito, da pontuação e das penalidades aplicadas no prontuário do infrator, da arrecadação de multas e do repasse de que trata o parágrafo 1º do artigo 320. Inciso 14. Fornecer aos órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito informações sobre o registro de veículos e de condutores, mantendo o fluxo permanente de informações com os demais órgãos do sistema. Inciso 15.
Promover, em conjunto com os órgãos competentes do Ministério da Educação e do Desporto, de acordo com as diretrizes do CONTRAN, a elaboração e implementação de programas de educação de trânsito nos estabelecimentos de ensino. Inciso 16. Elaborar e distribuir conteúdos programáticos para a educação de trânsito. Inciso 17. Promover a divulgação de trabalhos técnicos sobre o trânsito. Inciso 18. Elaborar, juntamente com os demais órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito, e submeter à aprovação do CONTRAN a complementação ou alteração da sinalização e dos dispositivos e equipamentos de trânsito. Inciso 19. Organizar, elaborar, complementar e alterar os manuais e normas de projetos de implementação da sinalização dos dispositivos e equipamentos de trânsito aprovados pelo CONTRAN. Inciso 20. Expedir a permissão internacional para conduzir veículo e o certificado de passagem nas alfândegas, mediante delegação aos órgãos executivos dos Estados e do Distrito Federal ou entidade habilitada para esse fim, pelo Poder Público Federal. Inciso 21. Promover a realização periódica de reuniões regionais e congressos nacionais de trânsito, bem como propor a representação do Brasil em congressos ou reuniões internacionais. Inciso 22. Propor acordos de cooperação com organismos internacionais com vistas ao aperfeiçoamento das ações inerentes à segurança e educação de trânsito. Inciso 23. Elaborar projetos e programas de formação, treinamento e especialização do pessoal encarregado da execução das atividades de engenharia, educação, policiamento ostensivo, fiscalização, operação e administração de trânsito, propondo medidas que estimulem a pesquisa científica e o ensino técnico profissional de interesse do trânsito e promovendo sua realização. Inciso 24. Opinar sobre assuntos relacionados ao trânsito interestadual e internacional. Inciso 25. Elaborar e submeter à aprovação do CONTRAN as normas e requisitos de segurança veicular para a fabricação e montagem de veículos, consoante sua destinação. Inciso 26. Estabelecer procedimento para concessão do código marca-modelo dos veículos para efeito de registro, emplacamento e licenciamento. Inciso 27. Instituir os recursos interpostos das decisões do CONTRAN ao ministro ou dirigente coordenador máximo do Sistema Nacional de Trânsito. Inciso 28. Estudar os casos omissos na legislação de trânsito e submetê-los com proposta de solução ao Ministério ou órgão coordenador máximo do Sistema Nacional de Trânsito. Inciso 29. Prestar suporte técnico, jurídico, administrativo e financeiro ao CONTRAN. Inciso 30. Organizar e manter o Registro Nacional de Infrações de Trânsito, RENAINF. Parágrafo 1º. Comprovada por meio de sindicância a deficiência técnica ou administrativa ou a prática constante de atos de improbidade contra a fé pública, contra o patrimônio ou contra a administração pública, ou órgão executivo de trânsito da União, mediante aprovação do CONTRAN, assumirá diretamente ou por delegação a execução total ou parcial das atividades do órgão executivo de trânsito estadual, que tenha motivado a investigação até que as irregularidades sejam sanadas. Parágrafo 2º. O regimento interno do órgão executivo de trânsito da União disporá sobre sua estrutura organizacional e seu funcionamento. Parágrafo 3º. Os órgãos e entidades executivos de trânsito e executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios fornecerão obrigatoriamente, mês a mês, os dados estatísticos para fins previstos no inciso 10º. Ao Código de Trânsito Brasileiro, Lei 9.503. Hoje é sexta-feira, dia 13 de setembro de 2019. Então, a presente lei está atualizada até o dia de hoje. Este vídeo já vai começar. Sente-se confortavelmente para ter o melhor aproveitamento e aprendizagem desta lei. Assista até o final. Para aprender direito ou passar em concurso público, é imprescindível ler a letra da lei. 70% das questões de concurso são simplesmente a letra da lei.
Eu sou o Sandro Gonçalves, criador do método Superletrodinâmica, onde você pode aprender como ler 50 livros por ano. Se quiser saber mais, clique no card deste vídeo ou no link da descrição. Comenta aqui embaixo quais os vídeos que você gostaria que eu fizesse para ajudá-lo a estudar. Compartilhe com seus amigos que estão estudando. Inscreva-se no canal e clique no sininho. Assim eu te aviso do próximo vídeo. Bom, dando continuação então à Lei 9.503, Código de Trânsito Brasileiro. Artigo 20. Compete à Polícia Rodoviária Federal, no âmbito das rodovias e estradas federais. Inciso 1. Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito de suas atribuições. Inciso 2. Realizar o patrulhamento ostensivo, executando operações relacionadas com a segurança pública, com o objetivo de preservar a ordem e incolumidade das pessoas, o patrimônio da União e o de terceiros. Inciso 3. Aplicar e arrecadar as multas impostas por infrações de trânsito, as medidas administrativas decorrentes e os valores provenientes de estada e remoção de veículos, objetos, animais e escolta de veículos de cargas superdimensionadas ou perigosas. Inciso 4. Efetuar levantamento dos locais de acidente de trânsito e dos serviços de atendimento, socorro e salvamento de vítimas. Inciso 5. Credenciar os serviços de escolta, fiscalizar e adotar medidas de segurança relativas aos serviços de remoção de veículos, escolta e transporte de carga indivisível. Inciso 6. Assegurar a livre circulação nas rodovias federais, podendo solicitar ao órgão rodoviário a adoção de medidas emergenciais e zelar pelo cumprimento das normas legais relativas ao direito de vizinhança, promovendo a interdição de construções e instalações não autorizadas. Inciso 7. Coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre acidentes de trânsito e suas causas, adotando ou indicando medidas operacionais preventivas, encaminhando-os ao órgão rodoviário federal. Inciso 8. Implementar as medidas de Política Nacional de Segurança e Educação de Trânsito. Inciso 9. Promover e participar de projetos e programas de educação e segurança, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN. Inciso 10. Integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito, para fins de arrecadação e compensação de multas impostas na área de sua competência, com vistas à unificação do licenciamento, à simplificação e à celeridade das transferências de veículos e de prontuários de condutores de uma para outra unidade da Federação. Inciso 11. Fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruídos produzidos pelos veículos automotores e pela sua carga, de acordo com o estabelecido no artigo 66, além de dar apoio, quando solicitado, às ações específicas dos órgãos ambientais. Artigo 21. Compete aos órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, no âmbito de sua circunscrição. Inciso 1. Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito no âmbito de suas atribuições. Inciso 2. Planejar, projetar, regulamentar, operar o trânsito de veículos, de pedestres e de animais e promover o desenvolvimento de circulação e da segurança de ciclistas. Inciso 3. Implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos de controle viário. Inciso 4. Coletar dados e elaborar estudos sobre acidentes de trânsito e suas causas. 5. Estabelecer, em conjunto com órgãos de policiamento ostensivo de trânsito, as respectivas diretrizes para policiamento ostensivo de trânsito. 6. Executar a fiscalização de trânsito, autuar, aplicar as penalidades de advertência por escrito e ainda as multas e medidas administrativas cabíveis, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar. Inciso 7. Arrecadar valores provenientes de estada e remoção de veículos e objetos, e escolta de veículos de cargas superdimensionadas ou perigosas. Inciso 8. Fiscalizar, autuar, aplicar as penalidades e medidas administrativas cabíveis,
relativas a infrações por excesso de peso, dimensões e lotação dos veículos, bem como notificar e arrecadar as multas que aplicar. Inciso 9. Fiscalizar o cumprimento da norma contida no artigo 95, aplicando as penalidades e arrecadando as multas nele previstas. Inciso 10. Implementar as medidas de Política Nacional de Trânsito e do Programa Nacional de Trânsito. Inciso 11. Promover e participar de projetos e programas de educação e segurança, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN. Inciso 12. Integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito, para fins de arrecadação e compensação de multas impostas na área de sua competência, com vistas à unificação do licenciamento, à simplificação e celeridade das transferências de veículos e de prontuários de condutores, de uma para outra unidade da Federação. Inciso 13. Fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruído produzidos pelos veículos automotores e pela sua carga, de acordo com o estabelecido no artigo 66, além de dar apoio às ações especificadas dos órgãos ambientais locais, quando solicitado. Inciso 14. Vistoriar veículos que necessitem de autorização especial para transitar e estabelecer os requisitos técnicos a serem observados para a circulação desses veículos. Artigo 22. Compete aos órgãos ou entidades executivas de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, no âmbito de sua circunscrição: 1. Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito, no âmbito das respectivas atribuições. 2. Realizar, fiscalizar e controlar o processo de formação, aperfeiçoamento, reciclagem e suspensão de condutores, expedir e cassar licença de aprendizagem, permissão para dirigir e carteira nacional de habilitação, mediante delegação do órgão federal competente. Inciso 3. Vistoriar e inspecionar quanto às condições de segurança veicular, registrar, emplacar, selar a placa e licenciar veículos, expedindo o certificado de registro e o licenciamento anual mediante delegação do órgão federal competente. 4. Estabelecer, em conjunto com as polícias militares, as diretrizes para o policiamento ostensivo de trânsito. 5. Executar a fiscalização de trânsito, autuar e aplicar as medidas administrativas cabíveis pelas infrações previstas neste Código, excetuadas aquelas relacionadas nos incisos 6 e 8 do artigo 24, no exercício regular do poder de polícia de trânsito. 6. Aplicar as penalidades por infrações previstas neste Código, com exceção daquelas relacionadas nos incisos 7 e 8 do artigo 24, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar. 7. Arrecadar valores provenientes de estada e remoção de veículos e objetos. 8. Comunicar ao órgão executivo de trânsito da União a suspensão e a cassação do direito de dirigir e recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação. Inciso 9. Coletar dados estatísticos e elaborar estudos sobre acidentes de trânsito e suas causas. 10. Credenciar órgãos ou entidades para a execução de atividades previstas na legislação de trânsito, na forma estabelecidas em norma do CONTRAN. Inciso 11. Implementar as medidas de Política Nacional de Trânsito e do Programa Nacional de Trânsito. 12. Promover e participar de projetos e programas de educação e segurança de trânsito, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo CONTRAN. 13. Integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito, para fins de arrecadação e compensação de multas impostas na área de sua competência, com vistas à unificação do licenciamento, à simplificação e à celeridade das transferências de veículos e de prontuários de condutores de uma para outra unidade da Federação. Inciso 14. Fornecer aos órgãos e entidades executivas de trânsito e executivos rodoviários municipais os dados cadastrais dos veículos registrados e dos condutores habilitados, para fins de imposição e notificação de penalidades e de arrecadação de multas nas áreas de suas competências. Inciso 15. Fiscalizar o nível de emissão de poluentes e ruído produzidos pelos veículos automotores ou pela sua carga, de acordo com o estabelecido
no artigo 66, além de dar apoio, quando solicitado, às ações específicas dos órgãos ambientais locais. Inciso 16. Articular-se com os demais órgãos do Sistema Nacional de Trânsito no âmbito da coordenação do respectivo CETRAN. Artigo 23. Compete às polícias militares dos Estados e do Distrito Federal, inciso 3, executar e fiscalizar fiscalização de trânsito conforme o convênio firmado como o agente do órgão ou entidade executiva de trânsito ou executivos rodoviários, concomitantemente com os demais agentes credenciados.